nosso primeiro slide aí, no primeiro slide, a gente vai ver o quê? Que nós temos, que não é esse daí, é outro. A gente vai ver que Deus ele preparou todo o povo, né? Viu lá que teve aquela, desde o pecado de Adão e Eva até o tempo de Jesus, até teve um montão de coisa. O que aconteceu? Primeiro o pecado da humanidade, depois Deus falando por meio de algumas pessoas para chegar ao cumprimento dele vir para fundar a sua igreja. Por quê? Porque pela igreja, né, ela seria ela de salvação, seria sacramento de salvação. Então toda aquela humanidade que estava em pecado, Jesus vai pegar então essa humanidade, Deus vai pegar ela e vai, com o tempo, num processo, vai trabalhar essa humanidade para que na plenitude do tempo ele concretize. Então o que é que ele faz? Ele veio com o povo de Israel, né, lá atrás, depois ele falou pelo meio dos patriarcas, dos profetas, né, falou com o povo dos juízes também, naquele tempo lá quando ele divide as tribos, né, por causa da idolatria, porque um estava seguindo essa ou aquela questão. Então ele vai permitir que aconteça algumas coisas na vida do povo da igreja, para que o povo possa modificar os seus caminhos. Então a gente vê aí no nosso slide, né, um pequeno mapinha de lado do reino de Israel, né, esse azul é o reino do norte, e o do sul é o reino do sul, que quando foi dividido as tribos, né, que ficou lá em cima o reino do norte, embaixo o reino do sul. E ao redor todos os povos que, vez e outra, entravam lá em Israel, né, quando era unido, para poder saquear, para poder levar eles aprisionados, para poder conquistar aquilo que era do povo. Então ele sabe que esse reino ele foi dividido quando o filho de Salomão, né, Roboão não é feio, né, vai ficar roubando coisa, né? Mas o que é que ele fazia? O nome é quase isso mesmo. O povo naquele tempo ele já sofria altos fardos, né, que estavam carregando lá do povo, mais em questão de finanças, porque era cobrado muitos juros da cidade do reino do norte, né, das tribos do norte. Aí então o que é que eles acontecem? Quando Salomão morre, aí esse rei, Roboão, né, que é filho de Salomão, toma o reinado, ele briga depois com ao reino do norte, né, briga com o reino do sul, aí acontece que há essa divisão. Aí aqui embaixo, nesse laranjado, né, onde está Judá, ficou somente duas tribos, né, ficaram somente duas tribos, Judá e Benjamim, né, e para cima ficaram o restante das tribos, e ali eles tentaram com Jeroboão a reconstruir o seu povo. Mas com a idolatria, com a perseguição, aconteceu o quê? Que eles se tornaram reféns de tudo isso e depois, pouco a pouco, foi esquecendo o caminho de Deus. Aí é quando Deus vai começar a falar por meio de todos eles e mandar os seus profetas na tentativa de atraí-los. Por que atrair? Porque todos os profetas vieram para poder contribuir com o nascimento de Jesus. É por isso que todas as profecias, elas vão apontar para o reinado de Cristo, para a vida de Cristo, né? Para esse tempo do Senhor. Então ali está 12 tribos, né, com os seus símbolos, que estavam lá, que é a expressão hebraica de cada um, Rubem, Simeão, Levi, Judá. A gente sabe que Levi depois, né, ele cede o lugar, porque Levi vai ficar cuidando do templo, né? Levi vai ficar cuidando do templo, então os filhos de José, né, eles vão ficar então depois, que é Efraim e Manassés, né, eles vão entrar dentro dessas tribos, né, vão entrar dentro dessas tribos para continuar as 12, sendo que José cedeu espaço e Levi também cedeu espaço porque foi para cuidar da tenda, né? Então a gente vê aí um pouco, mais ou menos, como que é cada um. Judá, Leão, né? O Dan, que era a tribo dos juízes, né? E tudo, do julgamento. E tem aquele Naftali, aquele sempre aí. A gente já conhece um pouco das tribos, né? Vez e outra, algumas, depende de que livro da Bíblia a gente vai ler, ele pode às vezes apontar um animal diferente para caracterizar aquela tribo, né? Mas tudo isso é somente para dizer para nós que houve essa preparação, né? Vai passar aqui o Manuel, só um toque, né? Para aquele lado aqui. Eu não tenho nada de tecnologia, viu, gente? Agora foi, né? A gente viu que nos séculos passados, né? No século de Cristo, 4 séculos antes de Jesus, o que aconteceu? Em 400 anos, a gente viu, eu mostrei aquela vez, né? Que na Bíblia tem entre o Antigo e o Novo Testamento uma divisão de Bíblias de páginas em brancos, né? Que foi o silêncio de Deus. Por quê? O povo não queria mais saber de Deus naquele tempo, estavam se misturando, então Deus vai castigar esse povo. E o primeiro, a gente vai ver depois, sofrer pelo domínio de Alexandre o Grande, depois pelos romanos, né? E cada um desse povo vai massacrar o povo de Deus. Claro que eles contribuíram com a cultura, com a língua, né? Contribuíram com a infraestrutura, como foram os romanos, e tudo isso foi uma preparação para o tempo do Senhor. Então, passado esse tempo deles, nós vimos que depois que aqueles grupos invadiram
a Israel, e o povo já não sabia mais como é que estava, porque o povo já havia se dividido pelo mundo, chamado diáspora, né? Pela região ali, eles já haviam ido para tudo que era canto de Deus. Então o que acontece? Começa a surgir esses grupos, né? Esses grupos no meio do povo lá, que eram grupos de leigos, né? Que depois de famílias sacerdotais, ou de leigos normal, mas cada um pegava uma parte da fé para poder dizer que estava com aquela autoridade divina. É por isso que Jesus vai se bater todo tempo com eles, né? Todo tempo vai cair de frente, porque eles pregavam errado, né? Eles falavam errado o ensinamento do Senhor. Hoje no Evangelho falava, né, que eles reconheciam, né, quem era Jesus, fariseus reconheciam quem era Jesus, mas preferiram fazer o quê? Tramar contra a vida dele e até mesmo com a morte, para não se cumprir aquilo que ele estava fazendo, que era o quê? Porque aquilo que Jesus falava dava descrédito para a fé deles, mas Jesus não queria destruir a fé. Ele só estava dizendo, olha, a maneira que estão caminhando não está dando certo. Mas quando o povo percebeu assim, já que não está dando certo tudo, Jesus percebeu, aí é quando ele vai dar a cartada final. É nessa cartada final que ele mesmo vai se servir de instrumento, né? Vai se colocar como caminho, verdade e vida, para poder instituir a igreja de Cristo. Então a gente vê aí esses grupos, fariseus, samaritanos e saduceus. Os samaritanos eram da tribo do norte, né? Da tribo do norte. E todos os outros aí eram da tribo do sul. Então o que acontecia? Como os samaritanos do norte, eles se envolveram com a prática da idolatria, algumas pessoas, então eles não eram bem vistos pelos judeus, né? E os judeus não queriam, o povo de Judá não queria reconhecê-los como o povo de Deus, como nação eleita, né? Mas mesmo no meio deles, Deus começa a trabalhar. A gente vê várias passagens da Bíblia, né? Como a samaritana, ou o bom samaritano, Jesus alcançando o evangelho para lá. Por quê? Para os judeus, Deus se comunicaria somente com o povo, né? Somente com o povo limitado, não era com a humanidade. E para Jesus não, Deus não se limita a um quadrante ali. Ele tem que fazer o quê? Expandir-se para o mundo. É por isso que os apóstolos, todo aquele que faz a experiência de Jesus, vai cair todo mundo depois em missão para o mundo, né? E vão sofrer tudo aquilo que a gente vai entender depois, mais à frente. Então nós tivemos aí os fariseus, samaritanos e saduceus. Cada um deles era uma classe que se envolvia com a política ou não, né? Os fariseus, como a gente já falou, era um pessoal muito ardiloso, né? Tudo que favorecesse eles estavam ali, né? Olha, já agora aqui para favorecer a gente, então bora fazer isso, né? Eles eram muito articulados, né? Para tramar as coisas e tudo, era terrível. Os outros ali eram mais tranquilos, né? Os saduceus eram mais tranquilos nesse sentido, né? Mas também controlava a massa do povo, né? Controlava a massa ainda. E eles tinham aquilo que eles acreditavam, né? Que além da postura deles, alguns acreditavam na mortalidade da alma, né? Outros não. Outros diziam que a morte era morreu, acabou-se, né? Outros vão dizer assim, não. A morte sim tem um caminho a partir daí, né? É por isso que muitas vezes vão acreditar no inferno, né? Também, muitas coisas aquilo que nós acreditamos dentro do cristianismo. Porque nos foi revelado por Jesus. Não que o inferno existisse, mas que ele estava sendo construído para aquilo que a Bíblia não diz que ele existe, né? Diz que ele está sendo construído, né? E vai ser lançado dele aqueles que seguirem de Satanás, né? E aqueles que foram apartados para a direita do Senhor, para a esquerda. Além daquele grupo que eram os mais importantes, né? Mais vistos, a gente vê também o grupo dos essênios, né? Essênios, zelotas, né? Os essênios, que era um grupo que o quê? Quando aconteceu aquela perseguição toda lá, quando eles perceberam que o templo não estava mais dando certo, o que pregava falou, melhor viver no deserto. É melhor não ter igreja nenhuma, não ter templo nenhum, vamos viver sob a lei e pronto. Eles foram assim, né? Então foram para lá para o deserto viver dessa maneira, né? Os zelotas eram um tipo de... eram pessoas bastante nacionalistas, gostavam do seu país e tudo, e até brigavam, matavam o outro para poder conquistar aquilo que queriam, né? Aquilo que acreditavam. E além do mapinha que está a diáspora, ela aconteceu em grandes momentos, né? Nós tivemos tanto no período das primeiras perseguições dos judeus lá atrás, né? Quando foram perseguidos, primeiro quando foram levados para o cativeiro, né? E depois quando eles retornam, já perceberam que ali era seu lugar, alguns ficaram e outros foram para outras terras. Mas a diáspora vai acontecer mesmo nas perseguições posteriores, né? Logo quando a Babilônia já tenta invadir esse povo, né? Já tenta conquistar esse povo. Ele fala, melhor do que estar aqui ou sofrer, embora eles acreditassem que todo sofrimento também participava de uma promessa de Deus, então ele decide fazer o quê? Ir para outras regiões e tentar viver a sua fé. Por quê? Porque quando eram levados pelo cativeiro, eles não tinham como professar a sua fé. E aquilo que nós dizíamos no encontro passado, nós tínhamos que viver o que é a palavra de memória. Por isso quando Jesus chega lá
Jesus ele só escreveu uma vez na vida, né? Na Bíblia que a gente vê, que foi quando ele escreveu lá diante da mulher pecadora, né? Que alguns que já apedrejaram aquela mulher, Jesus vai lá no chão e escreve alguma coisinha, né? Foi a única vez que Jesus escreveu, e tem toda uma teologia, né, por trás desse ter escrito ali na terra. Mas o que acontece? As outras foram apenas ditadas. Então quando Jesus chega lá na sinagoga, né, e vai ler a palavra, quando ele lê ali aquela palavra estava onde? Na cabeça. Então aquele livro já se conhecia, né? Aí ele vai recitar aquela palavra ali, porque já fazia parte da família dele, né? Porque a gente viu, né, que no tempo da perseguição, para cada família era entregado um livro para poder a família decorar e ir passando de geração em geração. E tinha que ser fiel àquilo que estava lendo, né? Senão ia virar, a gente sabe como é que é, né? Como hoje, como qualquer um interpreta de qualquer maneira a palavra do Senhor, né? A gente interpreta de tudo que é jeito, sem compreendermos direito, sem compreendermos a fundo aquilo que o Senhor está nos dizendo, né? É por isso que a fé católica, antes da reforma, né, protestante, a igreja dizia para nós que não era qualquer pessoa que poderia interpretar a palavra, né? Para não acontecer esses equívocos, não é? Porque às vezes a gente entende uma coisa e Jesus está falando de outra, né? Tipo, quando a gente lê o evangelho lá que Jesus está falando, tem que o sábio construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Aí a gente entende o quê? Que o evangelho está dizendo que cada um escreveu num lugar diferente, cada um construiu num lugar diferente. Não é assim que a gente entende? Mas quando a gente lê lá claramente está dizendo que um cavou até encontrar a pedra. Lucas vai citar isso para nós. E o outro somente no superficial. Aí são coisas que a gente, às vezes, por não entender muito bem, acaba pregando dessa maneira, né? Como eu vi um pregador falando assim, e Davi pegou aquela pedra e jogou na cabeça de Golias que atravessou o seu cérebro e tal. Eu falei, não, mas isso não está na Bíblia, né? Claro que na empolgação a gente pode dizer ali, mas eu vou consertar depois para não sair algo torto, né? Porque senão a gente acaba se equivocando. Tá bom? E nós estamos aí sobre a historicidade da igreja, né? Que a gente já entra na reencarnação, aquilo que quando a igreja se funda mesmo, quando ela passa a existir, além de estar antes como promessa de Deus, agora a igreja que é o quê? O que é a igreja? A palavra eclésia, né? A eclésia significa assembleia, comunidade, uma reunião de pessoas. Então esse povo ali foi reunido, centrado na pessoa de Cristo, não é? Cristo, ele é o centro, é por isso que o altar é o centro, porque aqui também representa Cristo. Então Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai se encarnar, vai tomar o corpo. A partir daquele momento nós já percebemos que a igreja começa a ir por ali, ou seja, a assembleia, o povo começa a ser atraído por Jesus. Embora não tivesse o nome naquele tempo assim, mas a dimensão espiritual dessa igreja já se formava, né? E logo depois a gente vê a igreja da fé, né? Qual era essa igreja da fé? É a igreja que está fundada na pessoa de Jesus, que acredita naquilo que Jesus fala, que tem ele como centro e verdade daquilo que está comunicando. É por isso que a gente não pode falar qualquer coisa. Quando a gente vê no próximo encontro que a gente vai estudar sobre as heresias, a gente vai ver coisas absurdas. Eu vou citar algumas músicas que a gente canta, até nossos louvores, ou que a gente canta na música perfeita, a gente vê lá, nossa, isso é pura heresia. E a gente não entende, né? Uma palavra só que a gente fala na missa, a gente não entende. Que a gente fala que o padre está falando ali, que fala torto o negócio, e é uma heresia, né? Ou muitas vezes por uma fórmula de oração, que essa não é cristocêntrica, cristocêntrica, né? Então ela vai fazer o quê? Com que a gente cometa uma heresia naquele momento, né? E isso é muito comum. Hoje a gente não se preocupa tanto com isso, né? Mas antes, meu irmão, isso dava uma briga, né? Porque a verdade tinha que ser pura, né? Antes, quando quiseram falar, coloca o E, tira o E, para falar do Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não, põe o E. Não, tira o E. E cada um saiu com a plaquinha na rua, né? Põe o E, no Espírito Santo. Não, tira o E, né? Para ficar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, né? Ou então era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí ficava, quando a gente fala. Por isso que quando o padre fala às vezes assim, né? Alguns padres, outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome do Pai, do Filho, o Pai, que é filho dela, em nome do Pai, do Filho, né? Ou seja, eu estou falando que aquele pai lá é o filho. Então, em nome do Pai, né? Em nome do Franklin, né? Que é filho dela, do Espírito. Não fica meio confuso? Dá para entender? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. É o Pai, dá para entender, né? Como eu joguei? O Pai, do Filho, do Espírito.
Então quem é o Pai, do Filho e do Espírito? Aí fica meio confuso, né? É por isso que teve que colocar o exim para ficar a forma mais conjugada, né? Mas isso para nós, isso é besteirinha. Mas antes isso dava briga, cortada de pescoço, é fogueira, né? Era tanta coisa, hoje seria micro-ondas, né? Mas a gente vê então, nasce a igreja da fé. E dentro dessa igreja da fé também, a gente vai perceber que essa igreja da fé é o que vai mover a fé nos tempos vindouros. Quando acontecer o quê? Quando os bispos, os padres, os papas começam a fazer o quê? Escarnecer ou abandonar a fé. Quando não estiver pregando a sã doutrina, qual é a que vai subsistir? A igreja da fé. E ela vai se espelhar aonde essa igreja? Na laicidade do povo, né? Naqueles que não estão consagrados, digamos, né? Porque eles vão sempre retomar essa dinâmica da igreja da fé. Porque todo tempo eles vão falar, vamos retornar às fontes, né? Vamos retornar ao princípio. E vão voltar àquilo que Jesus falava, que é o querigma, né? O querigma, que era esse primeiro anúncio, essa primeira paixão, né? Depois, a igreja histórica, que é como? Quando Jesus se encarna, ele vai fundar primeiro, enquanto ele está presente em corpo, ali no meio do povo, né? Em pele, como nós estamos aqui, enquanto ser humano, ele é a igreja da fé. Quando Jesus tem a sua ascensão e desce no Espírito, nasce a igreja histórica. Porque a partir daí nós vamos o cumprimento daquilo que Jesus falava, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Ide por todo mundo. Se ele fala todo mundo, já se compreende o que é uma universalidade, não é? Se ele fala que todos devem ser batizados, já se compreende universalidade. É por isso que a igreja católica vai se chamar o quê? Universal, né? A católica, né? A palavra católica significa universal, porque ela vai representar essa universalidade do ide de Jesus, do mandato de Jesus, da ordem de Jesus. Aí nasce a igreja histórica. E dentro dessa igreja histórica vai acontecer os embates, né? Por exemplo, os apóstolos aqui queriam pregar, São Paulo chegou lá, se converteu, né? Está lá, agora, eu sou bambambam, sou inteligente, estudei com Gamaliel, né? São Pedro falou, quem é Gamaliel, né? Mas era Gamaliel. Aí foi lá em São Paulo, de fato, ele era um cabeçudo mesmo, né? Ele era inteligentíssimo. A grande coisa que a gente fala da igreja assim, de difusão da igreja, é graças a ele, né? O Deus que falava por meio dele. Mas antes, quando ele quis pregar, depois que foi lá curado e tudo, ele chegou lá para Pedro, né? Porque todos os discípulos tinham que passar para onde? Pelo crivo de Pedro. Chegava lá para Pedro e perguntava, Pedro, e aí ó, eu já sei falar que Jesus é o Senhor, eu sei falar que Deus é Criador, que ama, que o Espírito Santo veio, eu sei falar de pecado, sei falar de fé de conversão, sei falar da descida do Espírito, disse aquilo. Aí ele, mas falta humildade, simplicidade, estou brincando, né? Mas ele falaria isso, né? Mas o que é que ele vai dizer? Tá bom, agora espera 4 anos, para Deus te moldar mais ainda, né? Porque não basta saber aqui da cabeça, tinha que saber do coração, né? Tinha que passar por aqui, não bastava só a gente ir de cabeça. É por isso que a igreja histórica, né? Ela vai se sustentar nessa igreja da fé, que é o próprio Cristo, e ela não vai mudar nem para a esquerda nem para a direita, vai seguir fiel. Qualquer protestante, qualquer pessoa que for estudar a história da igreja, ele vai entender isso, que a igreja não mudou nada. Agora depois ele vem com discursos que é para poder favorecer eles, são o quê? Fariseus, né? Para favorecer aquilo que eles querem vender, que é a dissolução da igreja. Se a Bíblia falava que tem que manter a centralidade da fé, a unicidade, o Espírito Santo ele não é dividido, por que então todo mundo se divide? Não é? É por isso que às vezes a gente não pode compreender uma igreja que ela está com seus movimentos, seus pastores, todo mundo esfacelado para um lado e para o outro, ou que não está obedecendo às ordens. Eu tenho que obedecer o meu padre, né? Que é aqui. Eu tenho que obedecer a quem representa a gente na comunidade, né? Quem corre na gente, ele tem que obedecer. A palavra que ela diz tem que ser ecoada, eu tenho que sempre lembrar, né? Falava, nossa fundadora Daniela falava isso. Nossa fundadora, toda vez que isso é fiel, isso é bom, é para a igreja. Toda vez que ele for falar, pregar, falar, se eu for em missão para algum lugar, a nossa fundadora nos ensina, tem que falar isso. Não vai pensar que é quem está puxando saco, quem quer fazer com que ela apareça, não. A centralidade da fé precisa que Cristo use dessas pedras, dos kefas e dos pedras, né? Para poder tornar o vínculo de unidade. Por quê? Se a palavra começar dividida, ela começa o quê? Esfacelar. Então não importa se dentro do grupo ou dentro da igreja tem aqui mais inteligente e quem é menor, não importa. Mas quem foi eleito para ser, quem está na liderança, quem foi consagrado, por exemplo, para estar ali, nós temos que dever uma obediência. Eu vou usar o termo cega, né? Porque a fé, ela é cega, mas ela ilumina, né? Quem é de fora vai dizer que ela é cega, né? Mas ela ilumina. A gente tem que obedecer cabalmente o que está sendo falado. É por isso que quem é líder da igreja primitiva,
que a líder daquela comunidade, eles entregavam a vida de tal maneira que ele fala assim: eu tenho que fazer aquilo que meu mestre até mesmo faria, que era morrer. Eu tenho que estar naquela reunião mesmo que eu esteja doente, capengando ali, né? Mas eu tenho que fazer tudo isso, e eu tenho que obedecer, por mais que às vezes não venha comigo, que eu vá, da maneira como eu estou compreendendo, como São Pedro e São Paulo, né? São Pedro e São Paulo chegaram lá, aquela coisa, São Pedro falou: acalma o fogo, né? Acalma aí o facho, bora agora, porque ele queria ver o quê? A obediência, porque obediência significa o quê? Escuta, e escuta é princípio. A gente sempre na missão tem um direcionamento, né? Ser forte e corajoso. Isso. Quando soltou essa direção, né? Toda a minha oração, era tudo ser forte e corajoso. Isso. Gente, na minha casa tivemos 4, assim, tem um grupo de jovens, uns 4, 5 encontros que a gente, mas por causa exatamente disso, né? Assim, isso é o imperativo de Deus, e né? a gente costuma aqui na missão, na própria oração, a Dani citou a Terezinha, e eu vi o Imerso citou a Dani, isso que você está falando é muito assim, legal, assim, bem... Não, mas é aprofundar a nossa igreja, o que tornou ela viva durante esses séculos é isso, é a obediência. A obediência primeiro aos nossos líderes, depois a instituição da igreja histórica, né? Que o sacerdote vai ver no século II, século I e II, quando começa a instituir tudo isso, mas a obediência, ela tinha que estar, se era a carne que era líder da comunidade lá em Caieiras, então era lá, né? Se era Márcio que estivesse lá em Franco da Rocha, né? Então aquela comunidade tinha que responder a fé por lá. Ele tinha que remeter isso a quem? Ao Papa da época, que era quem? Pedro, porque ele foi testemunha de Jesus Cristo, né? Então, como ele foi testemunha, ele tinha que ir lá, né? São Marcos, quando ele foi escrever seu livro, o Evangelho, ele teve que ir lá onde Pedro, para saber, e aí como é? Pedro falou: senta aí que eu vou contar. Mas como Pedro era de poucas palavras, mas de muita ação, o Evangelho ficou pequeno, né? Lucas, que era historiador, médico, que era pintor, era tanta coisa, né? Aquele homem, ele tinha assim um gabarito muito grande, né? E ele foi pescado por quem? Por São Paulo. São Paulo falou: você tem inteligência? O Espírito Santo quer gente inteligente também, né? Pegou e arrastou. Por isso que a gente não pode ter medo. Aquela lá tem dons, vou pegar e trazer para cá. Aquele lá tem isso, vou pegar e trazer. Sem medo de ser feliz e transformar isso, né? E ele escreveu os Atos, escreveu o seu Evangelho e outras, deu palpite em outras cartas, até acontecer o restante. Até aqui tudo bem. Então essa igreja ela se funda na pessoa de Cristo. Ele que é a nossa base. Então aí nós temos Jesus Cristo, o seu nascimento, como a gente já falou, a sua vida pública, morte e ressurreição. Toda a vida de Jesus, ela vai mostrar para nós como que a igreja caminha. É por isso que a Santa Missa ela vai falar dessa paixão de Jesus todo, né? Tudo que a gente faz é em torno da vida de Jesus, para que nada fuja do lugar, para que nada esteja fora do rumo. Então Jesus, ele é a nossa base principal da nossa fé. Nós podemos falar assim: a nossa fé é cristológica, a nossa missa ela é cristológica, as nossas orações ela é cristológica. Por quê? Porque ela é a manifestação palpável de Deus, né? Deus já se manifestou. O Espírito Santo se manifestou, está em nós, está, né? Mas quem é a representação palpável mesmo de tudo? É o próprio Jesus, porque Cristo ele funda a igreja, mas quem vai dar ânimo a essa igreja é o Espírito Santo. Mas essa eleição que foi dada por Jesus, ele fala: ninguém vem a mim, se não foi o Pai que o atraiu. Não é isso que diz a palavra? Então só chegava até Jesus aquele que o Pai permitisse que chegasse. Por quê? Porque aqueles que estavam chegando que iam entrar nesse grande rebanho, nisso tudo, né? E é por isso que ele fala: tem há muitos rebanhos por aí, né? E depois muitos apriscos, mas há um só pastor, e eu vou atrair todos para esse aprisco, né? Todos para esse aprisco. E nessa passagem que eu estou citando algo interessante, que é outra passagem que a gente confunde muito, né? Quem é que diz lá na Bíblia que veio para roubar, matar e destruir? O inimigo. É sempre que a gente pensa, né? A gente diz assim: o Satanás, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir, né? Mas a Bíblia de João vai dizer que não vai dizer que ele vai falar de mercenários e tudo. O capeta está quietinho naquela hora, né? Mas a gente vai lançar a culpa para ele. É outra coisa que a livre interpretação da Bíblia, sem a unicidade da igreja, nos dá, né? E a gente tem que ecoar isso daí, né? Tem que ver. Então, o nascimento de Jesus, por isso que a festa do Natal é importante. A vida pública de Jesus, todo o seu ensinamento, que é a catequese, ela é importante. Mas a morte e a ressurreição dela chega ao ápice, porque é aí onde ele concretiza tudo. Lá no alto da cruz é onde veio o primeiro Pentecostes. No alto da cruz, quando sai sangue e água do peito de Jesus, né? É onde veio o primeiro Pentecostes, isso no Evangelho de João, né? Para os outros evangelistas, né? Depois com Lucas, que vai falar de Pentecostes, é no Atos dos Apóstolos, né?
Mas porque daí nós vemos, primeiro, um Pentecoste de infusão. Por isso que quando nós somos batizados quando crianças, nós somos o quê? Infuso. O Espírito Santo em nós está o quê? Dentro. Aí depois, quando eu chego no Crisma, participo de encontro de primeira experiência, que eu vejo lá o Espírito Santo e fica aquela graça toda. Aí esse Espírito ele vai tornar o quê? Efuso. Ele vai sair, né? Então, primeiro eu sou batizado por infusão, fica dentro. Depois por efusão. A efusão me leva o quê? A manifestar os dons e os frutos. Deu para entender, né? Então, o que Jesus faz no alto da cruz é infundir no coração da igreja que ali estava nascendo, no alto da cruz. É por isso que Jesus, a cada missa, ele se entrega aqui. No alto da cruz nós olhamos, nós subimos a igreja ao monte, né? E nós subimos para contemplar. Agora nós não deixamos mais ele sozinho e caminhamos com ele. Mas ele ressuscita, vence a morte e tal. E faz a promessa. O que é que ele diz lá em Atos 1? Né? Atos 1, verso 9, ele vai dizer para nós, né? Permaneçam em Jerusalém até que sejam o quê? Revestidos pelo vigor do alto. Não é isso? E quem era o vigor do alto? O Espírito Santo, não é? A promessa do Pai, como ele falava, né? É o dom que ele entregaria. Então, a partir daí, a igreja, que ela não ficaria mais solitária, a igreja não ficaria órfã, porque veria quem? O Espírito Santo, porque era a preocupação de todo mundo. Agora Jesus vai, como que nós vamos ficar? Vai tudo acabar? Como alguns acreditavam. Mas Jesus vem e fala assim, não, agora é que a gente vai solidificar tudo. Porque se antes eu comunicava, agora a boca de vocês vai ser minha boca, o ouvido de vocês vai ser meu ouvido. É por isso que quando os discípulos se converteram mesmo de fato, na fé deles, por isso que alguns teólogos vão falar, uma fé antes e depois da cruz, né? E nós temos a nossa vida também, uma vida antes e depois da cruz, não é? Antes e um depois do toque do Senhor. Então quando os discípulos depois, eles se sentem de fato, acreditam verdadeiramente, tipo, quando Nossa Senhora, quando Jesus ressuscita, os apóstolos correm para o sepulcro. Por que eles correram para o sepulcro? Porque esqueceram de que Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Por que Maria, mãe de Jesus, não correu? Não foi para lá? Porque ela acreditava na promessa. Ela escutou Jesus e falou, então não precisa correr para lá, porque ele vai vir onde nós estamos. E foi que ele veio? Lá no meio do povo. E teve que mostrar quem ele era e tal, para poder todo mundo acreditar. E ele caminhou ainda 50 dias preparando para que se cumprisse o quê? Quando ele subisse, descesse o Espírito, né? Ele viesse o Espírito Santo. Então nós temos aí uma igreja que nasce em Pentecostes, né? 50 de Pentecostes era a festa das espigas, né? Do povo judeu, né? Eles chamam a colheita das espigas. Então porque eles tinham várias festas, né? Várias festas por lá. Então uma delas muito importante, que era da tendas, né? Festa de tendas e das espigas, acontecia no Pentecostes. Então o que acontece? Quando acontecia essa festa, todo mundo ia para lá, né? Por isso que quando ele chegaram naquele segundo andar e viu várias pessoas ali daquela região e se encontraram naquele segundo andar, e quando veio o Espírito Santo, ele se repartiu como línguas de fogo no meio dele, né? E entendam que essa língua de fogo não é falar inglês, como alguns querem colocar, não é falar espanhol, não é falar, porque senão todo mundo que recebesse o Espírito Santo no batismo falaria essas línguas, né? Não é isso. É de fato receber o dom de Deus. Isso é conversa com o que teólogo vai falar, não, ali era somente que veio o fogo, era só para dizer que era fogo do amor, da unidade, que eles estavam ali, como tinha unidade, essa palavra diz que eles estavam com medo, se eles estavam receosos, se eles estavam um querendo engalfinhar o outro, como é que o amor estava presente? Isso é o que? Falta de escuta da palavra, né? Então eles estão ali para o cumprimento da palavra. Se Jesus falou, permaneçam até que sejam revestidos pelo vigor do alto. Quer dizer que esse vigor do alto seria somente, de uma hora para outra, o Sérgio aprendeu a falar inglês. De uma hora para outra, a dona Carmen aprende a falar alemão. De uma hora para outra, o Franco aprende a falar chinês. Imagine só, não foi isso, né? A glossolalia, que alguns dizem que é a oração em línguas, né? Aquela glossolalia era o termo utilizado para poder falar palavras que não compreendem. Tipo, se eu maranhense falar do jeito que nós maranhenses falamos, ninguém aqui vai entender nada. Ele fala muito rápido. Eu aqui estou falando um pouco rápido ainda, né? Isso, eu falo um pouco rápido, porque eu tenho que, e se eu me empolgar aqui, aí já era, né? Eu pulo, cai no chão, né? Brincando, então, quando dois maranhenses se encontram para falar, meu Deus do céu, parece uma briga. Parece uma briga, a pessoa está discutindo, né? Porque é muito rápido mesmo, muito. Eu quando eu cheguei no Maranhão agora de férias, eu falei, meu Deus do céu, que coisa diferente, né? De escutar, né? É muito diferente, obrigado. Então o que acontece? Então aquela glossolalia é um termo para poder dizer alguma coisa, né? Para poder falar, é aquela língua que a gente não está entendendo, que nós chamamos de língua dos anjos,
Nós apelidamos de língua dos anjos, né? Mas os anjos não falam assim, né? Os anjos não falam dessa maneira, mas é como nós apelidamos essa maneira de poder falar com Deus. Então vem e cai sobre eles a língua de fogo. São impactados e a partir dali, com Nossa Senhora, algumas outras mulheres que estavam, eles vão para onde? Começa a se difundir pela igreja. Porque ali a gente de onde vai, o que é que vai dizer Atos 2, né? Atos 2 vai dizer para nós, lê para nós Atos 2, Franklin, da descida do Espírito Santo, para a gente ver os países que estavam presentes. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ou seja, esses judeus que estavam na diáspora, né? Que vieram para essa festa das tendas. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam... Só uma pausa. Diz que ele os ouvia falar na sua própria língua, né? A gente viu, nós estávamos vendo, está dizendo que ele estava ouvindo naquele momento, todos falando na língua de cada um, né? É que eles são assim, como é que eu ouvi o Franklin antes falando português esses dias, eu já estava aprendendo, já falou inglês, né? Então, não é que ele agora, eles ouviam falar e agora estão entendendo como se fosse uma outra língua aquilo, né? Mas não é, é porque todos estavam sintonizados, ou seja, eu ouvi todo mundo outro dia falar na nossa língua, agora todo mundo aprendeu isso, né? Isso que é novo, né? Essa nova língua, é isso que eles estão dizendo, né? Não é que eles estavam aprendendo cada um falar ali. Isso, uma sintonia, justamente. Não é que está dizendo assim que cada um estava falando uma língua daquele povo. É que todos os povos que estavam ali percebeu que todos esses países que estavam, antes de entrar naquela sala, ele ouvia falar ele. E agora todo mundo naquela sintonia está falando uma única língua. E o que acontece, né? É isso que é o Pentecostes. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então eles não compreendiam aquilo que estava acontecendo, né? E é dessa maneira. Quando Deus, ele veio ali, então, quando o Espírito Santo veio sobre eles, tirou daquele comodismo, a igreja, a partir dali, começa a ser uma igreja em saída. E como ali havia várias pessoas, gregos, medos, persas, elamitas, né? Gente da Panfilha, da Mesopotâmia, e todo esse lugar todo, Ponto, da Frígia, da Ásia. Então, todo esse pessoal levou o evangelho para lá, para a gente ver a dimensão do que foi o impacto que Jesus fez. Mas depois do quanto foi ainda essa ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, né? Que foi algo muito profundo. E depois do Pentecostes, essa comunidade já sai. São Pedro sai lá na corda, né? Eu quero falar para vocês, né? Com aquela voz bonitona dele de pescador, de quem coisava lá, né? Que Pedro era carrancudo, ele era cabeça dele. Por isso, se a Daniela não é futura, ela está fazendo o quê? Agindo como Pedro, tem que agir. Porque quando Cristo escolheu como pedra, porque a pedra, ela tinha que ser o quê? Firme. Só pode guiar a igreja de Cristo se tiver o quê? Firmeza de fato, né? Não pode ser assim que a gente vai logo murchar. Se nenhum daqueles discípulos fosse intrépido naquilo que dissesse, na primeira coisa, eu vou te tacar a faca, hein? Se você falar de Jesus, na irmã, tá bom, não acredito mais não, né? Não acredito mais não. Então a gente é logo esmorecer, como hoje chega um testemunho de Jeová na nossa casa, vai falar ali, a gente, tá bom, fica igual o católico calando, né? Balançando assim a cabeça e confirmando tudo, né? E confirmando que todo Pedro sai lá, dá um discurso e prega, um montão de gente está convertida, né? Umas 3.000 pessoas. Deus prega e mais umas 5.000 pessoas são convertidas. Gente,
Isso é a força de uma palavra que converte. E aí ele saiu dali, topado mesmo do Espírito Santo, é algo maravilhoso. É que quando ele sai do retiro, eu estava pensando, Deus aqui, meu Deus, se pudesse agora, se eu tocar em alguém, é brasa mesmo, e o negócio pipoca, né? Isso é maravilhoso. Depois que a igreja está aí, e Pedro, ele toma a palavra, e sempre ele, por que ele vai ser o Papa? Ser reconhecido, o Papa é um nome posterior, né? Que a igreja vai dar para ele, é um nome posterior. Aí quando ele recebe o nome de Papa, o que vai acontecer? Porque ele sempre foi o líder dos discípulos. Todo tempo ele tomava a palavra e falava, né? Para ele falar, e aí, todo mundo vai me abandonar agora porque eu falei isso aqui, e Pedro falava, Senhor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui em Espírito Santo tem palavra de vida eterna, né? Vocês foram pregar e tal, Mateus 16:18, né? Vocês foram pregar por aí e tal. Aí agora voltar e ele diz aí, quem o povo diz que eu sou? Todo mundo disse agora, Pedro já responde logo, toma a frente, tu és o Cristo, Filho de Deus, né? E essa coisa maravilhosa. Então, todo tempo ele tomava a frente, né? Quer pegar Jesus, ele tirou a peixeira na orelha do homem, né? Ele era quase zorro, né? Tirou da peixeira do homem. Então, tirou ali e pronto, né? Aí então ele tinha essa parte, né? Essa paixão muito grande por ele. E Cristo chamava ele, o nome dele era Simão, né? Mas começou a chamar ele de Petros, né? De Petros ali, que significava pedra. E São Paulo vai chamar ele depois do quê? De Kefas, que é uma palavra aramaica, né? Que é uma palavra aramaica, porque a maneira como Cristo de fato chama ele é pelo aramaico, né? Que era Kefas, né? Kefas já é uma pedra mais maleável, né? Uma pedra de rebolo. E Petros é uma pedra firme, dura, né? Que não muda. Então quando ele começa a pregar e falar de tudo desse ensinamento, já na pessoa de Pedro, os discípulos ficam já todo mundo animado e falam, então eu também posso, né? Então ele começa a pregar. Então nasce a igreja com uma vida e um ideal. E qual que é essa vida? Pautada no Evangelho. E quem era o Evangelho? A pessoa de Cristo. Mas nesse tempo, o Evangelho como nós conhecemos hoje, não estava escrito. Não estava escrito ainda. Ele vai ser escrito conforme a Dona Carmen, ela foi evangelizar lá no centro de São Paulo, sei lá, né? A Terezinha foi evangelizar, quando é o nome da cidade aqui perto, né? Mariporã. Então lá a Terezinha falou assim, olha, nós vivemos uma experiência do Senhor. Agora vamos escrever, por quê? Porque nós estamos morrendo, os apóstolos estavam morrendo, e quem ia levar fielmente essa palavra que eles estavam ali? Então começa o quê? A escrever o Evangelho. Então você estava lá, a Terezinha do outro lado lá, né? A Daniela lá na outra cidade, e cada um escrevendo, e para ver, cada um distante, e a centralidade do Evangelho está ali: paixão, morte e ressurreição, nascimento, vida pública, morte e ressurreição de Jesus. Né? A gente vê que todos esses se comunicar estavam ali. Isso se chama o quê? Unidade. Que sejam um, é o que eu quero mais, né? Que sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um, diz Cristo, né? Então essa igreja, este é o tudo, né? Todos viviam com um só coração e uma só alma. Vai dizer Atos capítulo 2, quando falasse São Lucas descrevendo como que era essa comunidade. Tinha um só coração e uma só alma, né? Um só coração e uma só alma. Qual era o coração? Simbolizava a unidade, era o batimento de Cristo que estava nele. Qual era a alma? Também a alma do Cristo que estava com ele. Não tinha como essa igreja agir diferente, porque quando as pessoas naquele momento, naquela comunidade, começavam o coração a bater distante, ou a alma pensar diferente, alma naquele tempo também se chama psique, intelecto, né? A gente vê que a partir do século XVII, quando tentam afastar a igreja da universalidade que ela ensinava, né? Porque aconteceu o quê? Quando a igreja se dissocia da sociedade, tudo que era conhecimento universal foi separado para se tornar o quê? Facultativo. Então, como a igreja ensinava o universal, tudo ela era universal. Aí então os imperadores da época, Napoleão e outros, etc., começam então, não, então agora esse ensino vai ser facultativo. Aí surgiram as faculdades, né? Cada um para colocar num canto. Então, aquilo que se ensinava, como estudo da alma, como a psicologia, outras, que já Santo Agostinho já falava sobre isso, e os santos já tratavam sobre isso no direcionamento espiritual, tratando a mente. Então, aquilo que chamava de alma, agora, depois eles vão chamar o que de psique, né? Vão chamar somente daquilo que está na cabeça. Mas é muito mais profundo tudo isso, tá bom? Então é apenas uma nomenclatura. Então esses discípulos, eles tinham que viver dessa unidade. Aí acontece então que Ananias e Safira falou o seguinte: eu vou tentar surrupiar essa comunidade, né? Eu vou fazer algo fraudulento aqui no meio, ninguém vai perceber, né? E eles foram lá tentar fazer algo diferente. O que acontece então quando eles vendem um terreno e não partilham aquilo que tinha? Quando eles partilhavam aquilo tudo lá, o que acontece? Aí eles levavam para a igreja que estava ali para apresentar, né? Essa apresentação que estava ali. Só que eles não faziam isso daí. Ou faziam e escondiam um pouco, né? Escondiam tudo aquilo ali, iam roubando. Então, como eles não roubaram, o que aconteceu com eles?
morreram diante da comunidade. Morreram diante da comunidade, né? Então olha o que acontece, a igreja que vive unida. Se ela não vive unida, ela faz o quê? Ela morre. Ela morre. É por isso que essas igrejas por aí, igual o barril de sabão, né, a capinha delas, toda hora muda de coisa, né? Não deu certo aqui, eu mudo para aquela outra coisa do bar, né? O Frank vive para casa, tem coisa gigante. Dá para alugar a igreja do lado, né? E eu abaixo aqui o bar, do outro lado outra coisinha. Eu fui lá, falei, onde é que entra aqui, né? Então ela volta no quarteirão assim inteiro, né? Gigantesca. Então, tá aí. E a nossa igreja não pode ver, porque um vai lá, aqui nós seguimos a Cristo, mas se baseia dessa forma. Se baseia dessa outra coisa. Outro dia eu conversava com um amigo meu que é pastor, ele agora está mudando a igreja dele, né? Para a igreja preta. Não sei se vocês conhecem a igreja preta, né? Igreja preta é uma nova, ele chama assim agora, né? Que é uma nova forma de pintar toda a igreja preta. Parece que você está dentro de uma caixa de som, preto, né? Aquelas caixas de som ali. Tudo preto ali dentro, é chamada igreja preta. E luzes e tudo. Só um telão aqui, ou alguns só o púlpito parecendo um altar, né? E aquele pastor não é um pastor, ele é o quê? Um coach. É um coach. Pode prestar atenção nesses novos pastores aí. Não tem experiência nenhuma de fé, e todos eles historicamente já tem um coach. E se converteu, mas converteu a qual igreja? Se converteu a nenhuma igreja, mas usou o capital para construir a sua denominação, a sua igreja particular. É por isso que não se subsiste, cada um vai dividindo, se subdividindo, enquanto a nossa permanece na coluna vertebral. É por isso que toda vez que a igreja católica foi excluída da sociedade, no antropocentrismo, né, quando o homem estava à frente, a sociedade definhava. As guerras lá atrás, agora que a gente vê a sociedade, a igreja sendo minimizada, né? Então a sociedade começa o quê? A declinar. E tudo começa a declinar, porque ela é a espinha dorsal da sociedade, da humanidade, né? Então, quando ela tirar essa espinha, cai um bolo de carne no chão, né? Então, é preciso colocar essa coluna de novo, para que algo se sustente. Então, essa igreja ela tinha uma vida e um ideal. E esse ideal era viver sobre esse amor que vinha de Jesus. Então, por isso que essa primeira comunidade, né, essa unidade, ela vai se chamar de eclésia, né? De igreja. A palavra igreja está lá, né? Eclésia, assembleia, né? Quem pode chamar comunidade, eclésia e tudo, né? Foi em Antioquia que a primeira vez essa palavra foi chamada, né? Quando os discípulos estavam lá em missão, né? Aí ouviram falar assim, que é um tal de cristãos, né? Aí começaram a apelidar, ei cristão, né? Ei cristão não sei o que, né? Ei, tocava os cristãos, né? Ei cristão, né? Aí esse apelido ficou o quê? Algo bom, né? É algo que a pessoa fala, eu sou menino, né? Legal, sou mesmo, bom, né? Aí daí vai. Então é isso, então eles assumiram de tal maneira, tudo que se falava para eles, por quê? Porque as pessoas não falavam mentira, falavam aquilo que ele era. Aí quando tinham conhecimento daquilo que os discípulos falavam, esses se convertiam. Olha, não estou comendo, não é antropofagia que estou fazendo não, mas estão de fato comendo o corpo de Cristo, porque esse é o corpo que ele deu, porque ele falou, isto é, essa palavra não é parece, não sei o que, né, e tal. Então Jesus vai por aí. Então essa comunidade via sobre isso, um só coração e uma só alma. E logo depois nós vamos ver que há uma distinção, né? Que a comunidade, depois que ela se enraiza tanto em Jerusalém ali, começa a crescer muito, tem muitos adeptos, aí começa a fazer o quê? Uma distinção. Por quê? Porque até então, os discípulos iam lá, só tinha a sinagoga, né? Ele vai lá, nós todos daqui, né? Vai lá. A Daniela é a líder da comunidade, né? Comunidade, eu embora todo mundo lá para a sinagoga para ver a palavra, né? Só que quando a gente chegava na palavra, ainda falava aquilo que não ecoava no coração de Deus. E a comunidade a gente fazia o quê? A gente está aqui, bora distinguir agora, porque aqui não está falando mais da pessoa de Cristo. Então bora sair da sinagoga e criar o nosso próprio culto. Quando eles começaram a fazer isso, meu irmão, foi uma facada no apêndice do povo. Começou a brigada danada, perseguição de um lado, perseguição do outro, corta a cabeça, corta não sei o quê, né? E aquela coisa toda. E os cristãos já começaram, então a gente vai morrer mesmo, né? Morrer por Cristo, levantava a bandeirinha, né? De Cristo saía lá falando o nome do Senhor. Então começa a acontecer uma distinção, uma separação. Agora nós já somos cristãos, não somos mais judeus. E o primeiro a receber o martírio nesse tempo foi quem? Estevão, né? Estevão recebeu o martírio. Ele era da parte dos essênios, né? Aí veio lá, estava fora do povo de Jerusalém, então ele veio para Jerusalém para depois estar ali, né? E testemunha a fé, testemunha com aquele povo e tudo. E ele depois de testemunhar a Cristo de tal maneira, ele vai fazer o quê? Ser morto por aquilo que acreditava, como todo mundo, né? Que acreditava naquele momento. Ora pelos próprios religiosos da época, ora pelos próprios romanos, né? Então aí há, depois dessa distinção, a separação, né? Não vamos mais estar na sinagoga, né? Lá está a sinagoga, que era um espaço totalmente quadrado, né? E tinha um espaço alto, somente com um ambão no meio, aqui não tinha altar.
e naquela mão tinha os rolos, onde tinha a Torá, né? Não tinha todos os livros da Bíblia. Todos esses livros, como nós conhecemos hoje, foi escrito posteriormente, né? É por isso que os judeus não acreditam no Novo Testamento, né? Eles só têm o Antigo, porque depois dos escribas, os judeus foram, com a família eloísta já vista, né? Foram copiando e escrevendo tudo isso. Então, a separação, nós vamos estar mais em igreja, em sinagoga, vamos construir as nossas igrejas. E a igreja passou a se chamar, então, a partir daquele momento, daquelas primeiras comunidades, né? Se chamava de comunidade, mas em chamava lá na língua deles, né? Eclésia, que traduzindo vira igreja. Então, o que acontece? Eles começam, então, se reunir em determinado lugar, em catacumbas, em céu, né? Que isso, claro, demais a partir do primeiro século, mas até então no meio deles, bora para casa de alguém, um beijo, né? Olha alguma coisa no pasto, no escadão de Roma, né? Qualquer lugar, mas vamos falar de Jesus, partilhar o pão, viver a experiência. Porque eles não podiam mais, no meio do povo judeu, fazer aquilo que Jesus ensinou. Porque o que marcava a centralidade? A mesa era o alimento que Jesus se dava, porque todo o culto deles tinha a palavra, tinha um salmo rezado, como Jesus ensinou na Santa Ceia, né? E depois tinha a fração do pão. E a fração do pão simbolizava essa unidade, né? Mas ao mesmo tempo que era o Cristo presente no meio deles, ali no corpo, pelo corpo, né? E começa então a partir daí que eles se separam essa perseguição, né? Primeiro os cristãos ali do povo, né? Que havia a perseguição, que a Atos já vai relatar, e depois com os imperadores, né? O próprio Herodes Agripa, que vai matar Tiago Maior, né? Que vai matar Tiago Maior, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, né? Foi o primeiro bispo de Jerusalém, né? Pedro foi o primeiro papa, ele foi depois o primeiro bispo de Jerusalém, né? Ele vai ser lá, vai ser martirizado. Então, a partir daí já começa um tempo de bastante inconformidade para a igreja, né? Começa um negócio bagunçado mesmo para a igreja. Por quê? Porque o cristianismo ele começa a ficar em expansão. Não podiam mais estar somente aqui. Vamos começar a sair, né? Então eles foram para várias regiões. Aí tem um mapinha, né, da Palestina, no tempo de Jesus, né? Que Palestina era toda aquela faixa, essa faixa ali verde, né? Ali amarelinha, né? Aquela outra lá, não sei qual aquela lá, né? Laranjada, outra verde de cima, essas coisas tudo ali, né? Não sei chamar. Esse mais de baixo já vai chegar perto do Egito e o outro mais para cima já chegar perto de Antioquia, né? Aí que depois daí, alguns discípulos já vão subir um pouco mais, né, no mapa para ir lá para cima da Europa, né? Onde vai estar Antioquia, as ilhas gregas, né? Onde São Paulo vai fazer as suas várias viagens evangelizando, e também São Pedro, e é onde eles vão ter algumas brigas, né? A igreja tem que estar centrada ou tem que estar em missão. As compafafada nada, né? Entre Pedro e Paulo, né? Brigando lá, com a igreja que está, mas sabe que a palavra tinha que prevalecer, a palavra de quem? De Jesus, né? Mas quem vai dar o Pedro, né? Não era o Pedro. Então, porque ele era o líder da igreja, né? Então, todos tinham que passar pelo crivo dele. Então, a gente vai se expandir um pouco mais, mas com calma. Pedro queria que fosse com calma, porque para preservar também a vida, né? Que não era que o martírio, a palavra martírio, né? Significa testemunho. Então, esse testemunho que leva à morte, ele não pode ser o que procuro, né? Tem que ser algo que acontece como um acidente, ou porque é a causa daquilo que eu estou fazendo, né? E não que eu vou procurar aquilo dali, né? Se eu puder fugir, eu vou fugindo, né? Como os apóstolos fizeram, alguns deles. Então vão para todas essas regiões ali e começam a pregar, né, o evangelho por ali, né? Então a igreja vai para na Galileia, norte da Samaria, né? Onde está Nazaré, Séfora, Naim, Corozaim, Magdala, né? Que é a cidade de Maria Madalena, né? Corozaim é aquela cidade que eles falam, ai de ti, Corozaim, né? Ai de ti é tal cidade, né? Porque se o evangelho tivesse sido pregado para vocês, papapá, como foi pregado, então o ai na Bíblia, se contar ai significa uma maldição, né? É uma maldição que é mandada. Isso não fala. Ai, né? Ai de ti, fulano, seu de pé, né? É um aviso já, né? Então é isso. Depois a evangelização vai para Samaria, né? Que é essa parte, que é a parte lá de cima do norte, né? E depois, na Transjordânia, que ele vai Transjordânia atravessar o Jordão, né? Atravessar o rio. Que é aquela tripinha ali pequenininha de azul, né? Eles vão passar para o lado de cá, né? Eles vão passar para o lado de cá e começar a evangelizar aquela região. A cristianismo começa primeiro nessa região. Depois, ele vai para fora da Palestina, né? Opa. Ele vai para fora da Palestina. Fora da Palestina, eu esqueci o mapa aí, que é mostrar a Antioquia, as ilhas gregas e outros, né? Mas ele vai para essa região e eles começam a pregar. Então, olha, alguns comunistas deles se reuniam onde? Nas escadas, né? Quando eu tirei essa foto deles, eu ficou bom porque o meu celular é muito antigo, né? Aí lá naquele tempo, eu apressado ali, que já vi um pessoal que era perseguir, eu falei, fica aí meu corpo parado, eu tirei a foto deles, mas foi bem rápido, desses que estavam pregando, né? Ficou um pouco bom, né? Eu falei para ele, não se mexa muito não, para não sair errado, né?
Eles falaram, não, o meu celular era bom na época, né? Então, essa é a comunidade cristã de Antioquia, né? Quando eles começaram a pregar por ali e tudo, e se tornou uma comunidade muito bonita. Foi aí o lugar onde pela primeira vez foi chamado de cristãos, né? Chamado de cristão. E depois também outro lugar que eu não pus aí, né? Mas outro lugar da igreja era Damasco, né? Que em Damasco também, ali o Evangelho foi anunciado, tinha uma igreja muito viva naquele lugar, né? Uma igreja bastante expansiva e muito viva, tanto lá como em Antioquia, né? Pedro estava também em Antioquia, né? A gente vê, já esses dois apóstolos responsáveis mesmo pela missão da igreja, né? Por isso que Paulo é chamado de Paulo apóstolo, né? Que é o enviado, mas ele vai, ele é o evangelista, ele vai em missão mesmo, né? Ele vai por outros lugares, porque Pedro, ele tinha que manter a centralidade, e ele então não podia ficar caminhando de um lado para o outro. Por quê? Porque isso, quando Daniel chega com a comunidade, ele quer pegar uma orientação. Mas a gente não sabe onde Pedro está, porque o celular só tinha um naquela época, né? Ele não podia ligar para todo mundo, porque as torres eram ruins. Nós tínhamos que subir na árvore das montanhas, e lá não tinha tanta montanha, né? Nesse lugar que eu estava. Então eles vão fundar, vão ser a base da ST. Justamente. Aí eles vão dar então, vão ser a face dessa igreja. Por quê? É por isso que depois, quando São Paulo vai chegar em Antioquia, ele vai falar, alguns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de São Paulo. Nada a ver. Um diz que é isso é de Deus. Todo mundo, Jesus, né? Quero ver se vão falar o nome depois, né? Porque depois vai dizer a igreja de Paulo, né? Mas é dessa maneira, por quê? Porque não existia um nome específico para aquela igreja. O nome, ele era identitário. É a identidade que ia simbolizar aquele povo. Então, a nossa identidade, a nossa igreja católica, a igreja universal, hoje para nós tem sentido. Por quê? Porque nós vivemos de conceito. Mas naquele tempo o conceito, a palavra, era uma identidade. Por isso que a palavra era tão profunda naquele momento, porque era algo de se viver mesmo. Então, quando Jesus fala assim, a igreja tem que ser universal, vocês têm que ser universal. Tem que ser uma igreja em saída, né? Tem que ser uma igreja em movimento. Por isso que ele manda o Espírito para estar todo o tempo em movimento, né? Está todo o tempo em movimento. Então, Pedro e Paulo vai dar essa coisa. Os gentios que Paulo vai evangelizar é aqueles que não eram judeus. Quem não era judeu era chamado de pagão ou de gentio, né? Porque estava à margem, né? Era o povo que estava mais distante da fé de Israel. E Pedro ele vai se preocupar com o povo judeu por ali, porque tinha judeu para tudo que era lado, né? Tinha judeu para tudo que era lado por causa das perseguições. Então ele quis pregar para eles, para poder mudar a mentalidade deles, para depois começar a evangelizar os outros povos, né? Até ele ir depois para Roma. Então, os demais apóstolos e evangelistas também tiveram a sua missão, né? E sabe que, além dos 12 apóstolos, 12 que ele escolheu ali, além de ser simbólico, de ser uma metodologia de Jesus, porque Jesus era pedagogo, né? Pedagogo é aquele que conduz, né? Então, Jesus conduzia, os discípulos agora quem vai conduzir são os apóstolos. E antes desses apóstolos, chamavam de como, quando Jesus escolheu eles, chamavam de discípulos, né? Porque discípulo, Mateus 10, discípulo é aquele que escuta. Primeiro eu tenho que aprender a escutar. Viveram na igreja de Jerusalém, escutaram o príncipe o apóstolo Pedro falando. Depois que Pedro falava, agora depois de Pentecostes, agora ninguém mais é discípulo, todo mundo é apóstolo, ou seja, todo mundo é enviado, todo mundo tem que sair, né? Todo mundo tem que sair. Aos evangelistas, tanto é quem escreveu o evangelho, como é chamado aqueles que não tiveram contato direto com a pessoa de Cristo, que foi evangelizado por alguns dos apóstolos, né? Aí eles são chamados de evangelistas, porque escreveram os evangelhos, né? Que escreveram sobre a vida de Jesus, porque alguns deles não sabiam escrever nem ler. Então eles ditavam, que era próprio da época, né? Ditavam e a pessoa ia escrevendo tudo, né? Então, a tradição, ela vai afirmando que os apóstolos permanecem ainda em Jerusalém por basicamente 12 anos, né? Permanecem em Jerusalém. Então, a partir daqueles 12 anos é o tempo que eles começam, né? Para ver que, claro, 12 anos a gente vê, né? Que tudo na Bíblia é 12, é 40, não sei o quê. É um termo simbólico, né? Que a gente sabe se foi basicamente esse tanto de tempo, né? Mas é simbólico para indicar para a gente sempre o quê? Retratar aquilo que a Bíblia fala no início, no meio e no fim dela, né? As 12 tribos, né? As gerações e tal, né? Os 12 apóstolos, tudo. E as nações que vão ser eleitas por Deus, né? Então depois cada discípulo, né? Ele foi para algum lugar. Cada discípulo foi para um país, né? Alguns foram descendo para a África, para o continente. Quem sabe que no mapa, lá a gente viu lá na África, e sabe que a Palestina é bem pequenininha, né?
Ela é muito pequena ali, é um corredorzinho assim, e é uma briga danada. Mas aí o povo fazia o quê? Desceram para a parte da África, que ficava perto, outros subiram para a Europa, né? Outros foram para a Europa, e só posteriormente, quando o continente novo foi ser conhecido, né? Que foram para lá, né? Mas todo mundo começou a evangelizar naquelas regiões. E quando eles começaram a evangelizar por ali, por que eles também foram evangelizar? Porque eles falavam também, aqui também está difícil de ser acolhida a palavra. Além de já termos pregado aqui, também a palavra estava difícil de ser acolhida também nesse povo. E além de tudo, tem a perseguição. E se os apóstolos não saírem desse lugar, o que vai acontecer? Vai morrer. E se eles morrerem, a gente vai perder o quê? Aqueles que poderiam falar da palavra. Então o que acontece? A gente preserva, né? Todo acontece uma perseguição aqui, né? Entre nós. Qual é a vida de primeiro que a gente tem que preservar aqui? Da Daniela. Porque ela que é o vínculo de unidade, né? Então nós tínhamos que fazer tudo para salvar ela, esconder, cavar qualquer coisa e brigar por ela, porque ela era vínculo de unidade. Então falou assim, olha, então Pedro, eu vou para Roma, você vai para outro lugar, Tiago fica em Jerusalém, né? Tá bom, vou ficar, tá ali no bichinho. Foi o segundo a morrer, né? Coitado dele, né? E esse Tiago, a gente vai ver sempre assim na Bíblia. A Bíblia fala dos dois Tiagos, né? O Tiago maior e o Tiago menor, né? Então nenhum deles era irmão de Jesus, né? A pessoa fala assim, é irmão de Jesus, não sei o que, não sei o que mais. A Bíblia nem diz que é irmão de Jesus, né? E lá vai ver na Bíblia claramente quem era o pai e a mãe de cada um, e às vezes a gente não entende, né? Não é direito. Mas tá. Então quando começam essas perseguições, lá no 64, aquele homenzinho ali, né? Velho, o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro para começar a perseguição dos cristãos, porque já era muito, né? Ele além de só não estava valendo a pena colocar a Rede Globo para falar mal dos cristãos, né? Só a Rede Globo não estava valendo a pena e tal, nem CNN. Então o que é que ele começa a fazer então? Fazer outra forma. Então bora dizer que eles já estão praticando isso. Estão praticando a antropofagia, estão matando crianças, estão fazendo esse malvado, estão afogando gente. Inventaram um montão de coisas para dizer que o homem não estava trabalhando, né? Para dizer que o discípulo não estava fazendo nada. Então os apóstolos. Então o que acontece? Ele fala assim, tive uma ideia. Já que a gente quer construir Roma novamente, e ele era meio cantando a cabeça, né? Parece que a mãe dele deixou ele cair no chão, sei lá, bateu com a cabeça. Aí ele pegou lá um isqueirinho, né? Queimou Roma, mas o único lugar que não pegou fogo foi o quê? Foi onde? O único lugar que não pegou fogo era o lugar onde os cristãos moravam. Aí eles tentaram culpar os cristãos, né? E a gente vê aí, em vários séculos, né? Aí durante os 2 primeiros séculos, a gente vê como que os cristãos foram perseguidos por um e outro de maneira bem carrasca mesmo, né? Todo mundo foi jogado no caldeirão de peixe, né? Jogado na gordura quente, fritada igual peixe, né? Alguns eram arrastados na rua, colocados naquelas carruagens e arrastados na rua, né? Vai negar Jesus? Vou não, tá bom, então bora ver se você não vai negar, né? Quando a fé não tinha mais nada da pessoa, vai negar, não negou. Jogava dentro do Coliseu, né? Para poder morrer. As perseguições não foram brincadeiras. Não é que hoje alguém chega lá e fala assim, Maria teve filhos, né? É verdade, já passei por outra igreja. Não sei o que Jesus disse. É verdade, né? Já passa para outra igreja. Qualquer perseguição, qualquer pedrinha que a gente recebe na vida, a gente já deixa a igreja de lado. Não é igual o Estevão, né? Que levou um montão de pedrada, os discípulos que viveram tudo aquilo dali, né? A gente pode falar que para nós, como não tem perseguição, a gente pode falar o seguinte, né? Como não tem perseguição, a gente pode pensar da seguinte maneira, já que não tem aqui, eu vou em vez de dar o meu relaxado, né? Eu vou me relaxar no segmento de Cristo e tudo, e não vou pregar a verdade, não vou viver em Cristo como ele tem que ser vivido, de tal maneira, e a palavra fica o quê? Desfocada, né? Então o que acontece conosco? Então o que nós precisamos fazer? É deixar que essa palavra, como discípulo viver em um só coração, em uma só alma, né? Que essa palavra, ela penetre de tal maneira no nosso coração que a gente viva aquilo que Cristo fez com que a igreja sobrevivesse. No nosso próximo encontro, já saindo dessa parte de Jerusalém, quando a gente vai entrar na parte de heresias, da estruturação da igreja, da parte de alguma defesa da fé, a gente vai ver que aqui o negócio começa a pegar fogo, né? Que aqui o negócio começa a pegar fogo. E se a gente não tiver uma fé sólida e sustentada, a gente vai definhar. Porque naquele tempo a fé ela tinha que ser professada em praça pública, né? Aí a gente vai desenvolver depois o credo. Creio em Deus Pai, todo poder, né? A gente falava, né? Creio em só Senhor, tal. A gente tinha que falar isso no meio do povo. E quando eu ia negar a fé, eu tinha que falar também aquilo dali. Mas quando eu negava, aconteceu o quê? A gente morria. Então a gente vai ver que como a fé foi sistematizada. O próximo encontro, ele é muito profundo e a gente tem que ficar bastante atento, porque
Então eu vou mostrar para a gente poder ver o quanto de heresia que existe e de coisa que a gente faz que a gente fala, meu Deus do céu, eu nem sabia disso, né? E estava cometendo uma heresia. Amém? Amém.